Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana. Eu tenho esse canal no YouTube, Estudando com Mariana, com algumas dicas de como se organizar, mostrando os meus cadernos, também títulos e vários outros conteúdos aqui para vocês. Eu tenho um Instagram que eu vou deixar aqui embaixo, que é @estudando com Mariana. E hoje, sem mais delongas, eu vim trazer um vídeo para vocês sobre como eu faço os meus resumos, porque muitas pessoas no Instagram mandam mensagem para mim dizendo que os meus resumos ajudam bastante e que eles são muito bons, porque eu sempre posto alguns resumos completos lá da matéria que eu estou estudando no momento. Então, eu decidi trazer um vídeo para que vocês também possam fazer o de vocês, né? Eu gosto de sempre fazer os meus resumos coloridos e assim que sejam visualmente bonitos para mim, porque eu sou uma pessoa muito visual, então para mim isso ajuda bastante, tá bem? Então, para quem gosta desse tipo de vídeo, já deixem o seu like aqui embaixo, curtam o meu canal e se inscrevam e acionem também os sininhos para que vocês possam receber as notificações sempre que eu postar. Vamos embora comigo! Então, para a gente começar, eu trouxe esse meu caderno aqui. Esse é o caderno, na verdade, é o meu caderno mais novo, né? Não é da matéria do ano passado, mas aqui eu coloquei algumas matérias do ano passado, que eu já fiz o meu resumo, só para que vocês possam ver, tá? Esse daqui vai ser o caderno que eu vou usar esse ano. Eu mesmo que faço esses cadernos meus, tá? A única coisa que eu faço é eu compro os discos, porque aí os discos eu não sei fazer, mas o resto eu que faço meus próprios cadernos, tá? Porque eu adoro esses cadernos de disco e eles têm um custo muito alto, então eu prefiro fazer os meus, escolher as minhas capas e estilizar ele da forma como eu acho que fica mais bonito. Então, esse daqui é o meu caderno mais novo. E eu coloquei aqui, essa daqui é uma divisória que eu fiz, que eu vou usar esse ano. Eu coloquei um pouquinho da matéria de fisiologia, então, que eu já tenho vários resumos prontos de fisiologia. Que é a matéria assim, que eu mais escrevi, mais fiz resumos. E que eu acho que eu tenho bastante material e conteúdo aqui para poder trazer para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Eu sempre gosto, então, antes de começar os meus resumos, de fazer títulos bonitos. Então, eu vou lá no Instagram e coloco, ou no Pinterest também, ou em alguns study brands que eu já sigo, que eu sei que fazem títulos e eu sei que fazem resumos bem bonitos e sempre pego inspiração lá deles. Eu sempre gosto de deixar ele visualmente bonito, algo que eu olhe, que eu me dê vontade de estudar, me dê vontade de ler e reler várias vezes. Então, para esse conteúdo, né, de potencial de ação, eu peguei esse título, eu achei que ele ficou bem bonitinho, então vocês vão ver que todos os meus resumos vão ter títulos diferentes, tá? O que eu gosto de fazer, então, sempre fazer esse título e aí logo embaixo eu já começo escrevendo. Eu tenho duas formas de escrever, tá? Ou eu escrevo corrido dessa forma, ou eu escrevo dividindo a folha ao meio e escrevo nela, tá? E muitas vezes eu mesclo isso. Então, deixa eu achar aqui, ó. Por exemplo, esse resumo aqui, eu dividi a folha então no meio e aí eu comecei a escrever o meu resumo, tá vendo? Então, eu faço o resumo das duas formas, na verdade, da maneira que eu achar que vai ficar melhor para aquele resumo, ou que eu tiver com vontade de escrever no dia. Não é um padrão meu fazer ou sempre reto ou sempre dividido ao meio, tá? Então, eu sempre gosto de fazer os títulos bonitos, vocês vão ver isso durante o vídeo. E aí, eu começo aqui com a introdução. Como que normalmente eu faço? Eu gosto muito de colocar, de fazer anotações que os professores falam em sala de aula. Então, eu sempre gosto de pegar o pensamento do professor e colocar aqui no papel. Por quê? Porque esse é o melhor jeito que, para mim, eu acho que eu tenho de entender aquela matéria. Então, por exemplo, se eu pegar no livro, começar a ler o livro e ler o que eu escrevi aqui, eu vou entender perfeitamente o que o livro está querendo dizer. Então, se eu tiver alguma dúvida, eu sempre vou conseguir tirar essas dúvidas por aqui, por tudo que está escrito. E aí, eu nem sempre eu preciso rever aquela aula novamente. Por quê? Porque eu já escrevi aqui o que o professor falou em sala de aula.
tá? As explicações do professor. Então, como que eu faço? Eu vou escrevendo em azul, o título eu coloco sempre em preto, vocês vão ver que sempre estará em preto, né, o subtítulo. E o resto, o corpo do texto, eu escrevo sempre em azul. Algumas pessoas gostam de escrever em preto. Eu não gosto, eu prefiro em azul, acho que assim fica mais bonito, tá? E aquelas coisas que são realmente importantes ou que eu preciso lembrar, eu coloco em outra cor. Muitas vezes eu não consigo fazer isso por causa da correria do dia a dia, mas eu procuro sempre colocar em outra cor. Então aí eu vou escrevendo, que é outro subtítulo, tá vendo? E aí eu vou escrevendo também. O que acontece? Eu gosto de dar ênfase também para as cores. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o roxo, então eu vou fazer roxo com rosa, aqui é azul. Então, a tonalidade que vai ter aqui nessa parte vai ser azul, um roxinho mais claro, sempre, ou azul escuro, sempre cores que vão se aproximar do azul, né? Ou um verde água. E, por exemplo, eu sempre gosto de fazer figuras, né? De desenhar para poder exemplificar aquilo que eu estou falando naquele contexto. Então, por exemplo, para ficar mais fácil para poder entender o potencial de membrana, né? E o que era repouso, o que não é, o que é potencial, o que é o potencial de Nernst, o que são as forças que se opõem a ele. Eu gosto de fazer, então, desenhinhos assim, que eu acho que me facilita bastante, tá? Assim como eu fiz aqui desse lado também, né? Para poder exemplificar o potencial da fibra nervosa, então, quando a gente fala do sódio. E aí eu sempre vou fazendo dessa forma. Então, aqui é um novo subtítulo, aí eu vou colocando em cores diferentes. Antes de começar o resumo, eu sempre defino quais são as cores que eu quero usar. Então, por exemplo, as cores que eu quero usar sempre vão estar parecidas com o título, sempre vão estar combinando, vai estar combinando. Então, por exemplo, aqui nesse título eu usei o roxo e o azul, e 2 tonalidades de azul, certo? Então, normalmente é isso que eu vou fazer, o roxo e 2 tonalidades de azul, tá? Então, o roxo e 2 tonalidades de azul. Também sempre gosto de fazer dessa forma, e cada subtítulo eu vou usando uma dessas cores diferentes. Gosto de colocar as fórmulas também. Essas fórmulas aqui eu acabei, o professor não pediu na prova, mas eu gosto de colocar para entender de onde que vem, como que é feito o cálculo, como que eu consigo achar esses potenciais. Eu acho que para mim fica mais fácil e clarifica bastante, tá? Então, ó, é sempre dessa forma. Então, aqui quando a gente fala de potencial de ação, eu gosto de fazer também os gráficos relacionados ao potencial de ação, e aqui do lado eu escrevo quais são as 3 fases e como esses potenciais de ação funcionam, tá? Então, ó, aí, por exemplo, eu gosto, esse outro aqui é um outro resumo que eu fiz sobre excitação do músculo esquelético e transmissão neuromuscular, né? Acoplamento, excitação e contração. Eu já fiz de uma forma diferente, esse daqui eu tentei fazer um título diferente. Então, quando o título ele é muito grande, eu gosto de fazer... Desculpa, gente. Uma parte maior e as outras partes menores, só que com letras diferentes, tá? Porque eu gosto de dar destaque nesse título. Então, como eu fiz nessa parte. Então, o título ele é muito grande, né? O título ele é tudo isso. Então, eu fiz com 3 formatos de letras diferentes. Porque se eu fosse fazer só com esse formato de letra, ia dar, tipo, até aqui só de título. Eu não gosto, eu acho que fica feio. Então, para eu... conseguir visualmente, né, achar que tá bonito esse meu título, eu faço dessa forma. Então, eu escrevo aqui maior e aqui sempre com letrinhas menores e com letras diferentes uma da outra para dar destaque, tá? Em toda a parte do título. E aí, como eu já falei para vocês, então aqui eu escrevi, ó, com a cor roxa e rosa, né? E tons de rosa. Então, aqui embaixo vai ser dessa forma que eu vou fazer também. Ou eu posso escolher tudo roxo, ou eu posso escolher tons de roxo com rosa. Nesse caso, eu escolhi tons de roxo com rosa, que a gente vai ver aqui. E outra coisa importante, sempre que eu termino de fazer o meu resumo, e que depois eu vou reler esse meu resumo novamente, eu gosto de ir grifando, tá vendo? E tem umas partes aqui, ó, que estão grifadas, tá vendo? Clarinha. Então, essas são as partes mais importantes dessa parte do meu resumo.
E aí eu vou grifando para que isso possa ficar, que eu possa gravar, né? Então, como eu disse para vocês, eu sempre gosto de fazer resumos. Resumo não, perdão. Eu sempre gosto de fazer desenhos. Então, eu sempre faço os desenhos, coloco os nomes para que eu possa entender aquilo que está sendo explicado, tá? Então, vocês vão ver que tem bastante desenhos, ó, aqui e meu resumo é bastante colorido. Algumas pessoas podem não gostar dessa forma como eu faço os meus resumos, podem achar confuso, que eu escrevo demais, mas assim, para mim é muito funcional. Claro que leva muito tempo para poder fazer esse tipo de resumo, que demora, mas para mim funciona e depois eu consigo ficar com a matéria na cabeça mais tempo, tá? E eu gosto de fazer resumo de todas as matérias, porque aí se eu tenho alguma dúvida depois mais pra frente sobre aquela matéria, aí eu posso voltar rapidamente no resumo que eu fiz e ver, tá? E principalmente nessa época da quarentena, tá dando tempo de fazer. Então, eu aproveito e procuro deixar em dia, né? Então, agora eu vou passando só para que vocês possam ver e que também vocês possam ter ideias de títulos e formas de fazer o resumo de vocês. É muito melhor que vocês façam um resumo de vocês, se vocês resolverem fazer dessa forma, porque eu uso bastante canetinha, lápis de cor também. Como aqui eu usei lápis de cor, mas, por exemplo, aqui eu usei canetinha. E essa folha daqui é uma folha de 75 gramas. E o melhor seria que vocês fizessem os resumos numa folha de 90 gramas. Por quê? Se vocês forem usar canetinha. Porque ela não passa para o outro lado da folha. Tá vendo o que aqui passou? Então, fica mais bonito se vocês fizerem numa folha de 90 gramas, onde não vai passar para o outro lado da folha. Mas como eu não tinha aqui em casa, então eu fiz nessa de 75 gramas também, eu não me importo, mesmo assim eu acho que fica bem bonito. Essas folhas quadriculadas eu não compro também para poder colocar aqui no caderno, eu mesmo que faço essas folhas aqui em casa, eu prefiro a furação, tudo eu que faço porque eu acho que fica muito mais barato. E aí se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo para vocês de como que eu faço essas... onde que eu pego, né, ou como que eu faço as folhas quadriculadas, ou como que eu faço a furação do meu caderno de disco, tá bem? É só vocês deixarem nos comentários aqui embaixo. E também podem deixar nos comentários aqui embaixo se vocês querem, por exemplo, um vídeo onde eu faça esses títulos para vocês verem como que eu faço. Ou outras ideias de vídeos, né? Para trazer vídeos aqui no canal para vocês. No gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too far apart. Well, why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool. Pessoal, eu trouxe alguns resumos, algumas ideias para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou mostrar agora mais ou menos os materiais que eu uso, qual é a canetinha que eu uso. Eu não uso canetas muito caras, antes eu usava a caneta da Faber-Castell. Mas aqui tá em falta essas canetinhas, né, na cidade onde eu moro, eu sou de Foz do Iguaçu. E aí eu tô comprando essas canetinhas então da Atriz e são com essas canetinhas que eu faço esses títulos aqui, tá bem? Eu acho que fica bem bonito, é diferente um pouco da qualidade das canetinhas da Faber-Castell, mas não me deixa muito a desejar não. Agora, essas partes em branco aqui, esses detalhes em branco, eu faço com essa canetinha aqui, da Uniball, branca, ó, é a Sigma, Uniball Signo, chama, a câmera do celular, aí, focou.
Então eu faço com essa canetinha, ela é ótima, ela é ótima. Eu adoro ela, eu já tentei testar outras canetinhas dessa daqui, mas eu não gostei porque ela não fica tão bonito, tá? E os lápis de cor que eu uso são os lápis de cor da Faber-Castell, aquele Ecolapse, da coleção Ecolapse. Eu tenho ele já faz muito tempo, aqueles lápis de cor e eles duram bastante. Também utilizo essas canetas aqui da Stabilo, com a ponta bem fininha, então eu utilizo a vermelha, a preta dela também, e eu também gosto de utilizar as canetas da Compactor, tá? Então aqui, ó, a canetinha da Compactor, eu compro já uma caixa fechada dessa caneta da Compactor, porque eu acho ela tão boa quanto as da Stabilo, e elas têm a mesma ponta, ó, e elas têm uma durabilidade ótima. Então, eu sempre tenho dessas canetas. Essa daqui, ela é bem mais barata do que as canetas da Stabilo. Então, geralmente eu tô comprando dessas canetas. E para fazer as partes em que eu grifo, né? Ou eu uso esses marcadores da Bic, que eu adoro, gente, eu acho eles muito bons. Ou eu uso os marcadores da Faber-Castell, que eu também adoro, acho eles muito bons e eles não custam muito caro, é 3 e pouquinho cada uma dessas. E por último, quando foi acabando, né, a tinta dessas canetas que eu já mostrei pra vocês, aí eu uso esses marcadores aqui da Pilot, só que eu não gosto tanto deles, eu gosto muito mais dos outros, da Bic e da Faber-Castell. A que eu gosto bastante dessa daqui da Pilot é essa verde, porque eu acho que ela tem um verde muito bonito. Então, dessa daqui eu gosto bastante. Mas as outras eu prefiro utilizar da Bic ou da Faber-Castell. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tragam pra mim mais dicas do que vocês gostariam de ver aqui no canal, que com certeza eu terei o maior prazer em fazer, tá bem? Um grande abraço pra vocês. Tchau!